Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Capacita SFA. No vídeo de hoje, veremos como orientar o convenente a preencher os relatórios de execução. Primeiro passo. A próxima etapa orienta para o preenchimento do relatório de execução, que posteriormente é analisado pelo órgão concedente. Este procedimento deve ocorrer após a fase de cumprimento do objeto, onde foram feitos os ajustes da aquisição dos bens e de todos os requisitos durante a execução. Nesse sentido, é necessário e importante constatar, no último estágio da execução do convênio, que o processo de execução foi aceito, do qual foram feitos todos os ajustes. Por exemplo, o plano de trabalho já deve estar cumprido na sua totalidade com a aquisição total ou parcial do objeto do convênio, seja máquina ou equipamento. Vale lembrar que os 5 relatórios a serem inseridos devem ter como fundamento legal o artigo 62 da Portaria 424 de 2016. O artigo diz o seguinte: a prestação de contas será composta, além dos documentos e informações registradas pelo convenente no SICONV, pelo seguinte: termo de compromisso, por meio do qual o convenente será obrigado a manter os documentos relacionados aos instrumentos nos termos do 3º e 4º artigo dessa portaria. Com base na situação, portanto, ressalta-se que é de responsabilidade total do convenente preencher todos os relatórios de execução. Apesar dos relatórios de execução serem o pontapé para o início da prestação de contas, são pré-requisitos pertencentes à etapa de execução que, por sua vez, possibilitam a realização da prestação de contas e o envio da análise para o concedente. Segundo passo. Por meio da plataforma Mais Brasil, o convenente deve inserir dentro do SICONV no mínimo 5 relatórios de execução, que compõem a prestação de contas da execução do convênio em análise. Após isso, todos os relatórios obrigatórios devem ser encaminhados para serem analisados e aprovados pelo órgão concedente. Importante, após aprovado, estes relatórios serão encaminhados para prestação de conta, não mais como relatório de execução, mas como relatórios. O convenente nesse estágio pode solicitar a antecipação da prestação de contas. Terceiro passo. O convenente poderá elaborar e enviar a prestação de contas para aprovação do órgão concedente. No sistema, o status desse convênio irá ser alterado de aguardando prestação de contas para o status de prestação de contas em análise. Importante, em caso de saldos que ainda estejam dentro da conta bancária do convênio, a conta deve ser zerada pelo convenente por meio de solicitação, saldo remanescente OBTV, para que a prestação de contas seja encaminhada para análise. É importante dizer que a prestação de contas somente pode ser enviada pelo convenente após a aprovação de todos os relatórios de execução pelo concedente, no caso da antecipação da prestação de contas. Quarto passo. Todos esses passos obrigatórios são procedimentos que o órgão concedente precisa executar para liberar o convenente na sua prestação de contas. Então, por exemplo, você pode receber uma solicitação do seu convenente e o mesmo solicitar: preciso que analisem os meus relatórios de execução e solicitem a devolução do saldo remanescente OBTV nos valores informados manualmente pelo convenente, que por sua vez devem ser analisados e aprovados pelo órgão concedente. Sob tal procedimento, o convenente consegue enviar a sua prestação de contas, encerrando assim a execução do convênio. Parabéns! Com isso, encerramos o curso Capacita SFA.